Graça e a paz, irmãos e irmãs. Eu sou o pastor Marcos e eu tenho uma palavra de Deus para você. E eu queria te desafiar neste momento a você deixar tudo que você está fazendo, você pegar a sua Bíblia e junto comigo meditar em um texto daquilo que o Senhor tem posto no meu coração. O Senhor falou comigo, trouxe uma palavra e eu gostaria de compartilhar com você. Eu tenho certeza que essa palavra vai transformar a sua vida, vai trazer algo da parte de Deus, de encontro com uma necessidade que você tem. Por isso eu quero te desafiar, não deixe que nada te distraia neste momento. Eu gostaria de falar com você, neste momento, sobre passos que nós precisamos dar para reconstruir a nossa vida. Eu não sei se você já passou pela experiência de construir uma casa, aquilo que é um desejo do brasileiro. Todos nós temos esse desejo no nosso coração de construir o nosso imóvel, a nossa casa. É uma conquista tão grande, tão desejada por todas as famílias deste país. Aqueles que ainda não conquistaram e aqueles que já conquistaram, que já construíram a sua casa, sabem do que eu estou dizendo, de como é gratificante ao final da obra você ter concluído e ter conquistado. Porém, é um processo muito difícil, muito estressante, e só quem passou por isso sabe o quanto é difícil fazer uma construção. Ao ponto que muitas vezes nós falamos assim: olha, se eu avançar, se eu prosperar, se eu progredir, a próxima oportunidade não vou mais construir, vou comprar pronta, porque dá muito trabalho. E se construir já é algo desafiador, o que poderíamos dizer então acerca da necessidade de termos que reconstruir? A reconstrução é um processo mais difícil ainda, mais doloroso, mais árduo ainda do que o inicial da construção. E quando nós estamos diante de uma situação das nossas vidas em que nós precisamos reconstruir uma área, duas coisas, com certeza, pelo menos duas coisas aconteceram. A primeira coisa é que a construção inicial, ela perdeu a sua função. Ela já não está mais servindo para aquilo que ela originalmente foi planejada. Mas ainda pode ter ocorrido uma segunda coisa, uma falha no projeto, na hora de fazer o projeto, ou até mesmo na hora de construir, na hora de seguir o projeto. E essa falha, essa perda de função, nos leva a ter que reconstruir, nos leva a ter que começar do zero de novo em algumas áreas da nossa vida. Na nossa trajetória, na nossa vida, na nossa caminhada, nós passamos por momentos assim, em que, assim como na construção física de um edifício, de uma casa, de um imóvel, muitas coisas não saem do jeito planejado, às vezes até mesmo porque nós decidimos de última hora mudar o projeto, e o arquiteto foi lá e fez os cálculos e fez o desenho, mas nós falamos: não, eu não quero desse jeito, eu quero que seja feito dessa forma. E quando a construção se conclui, aquilo que foi feito precisa ser desfeito, destruído, porque está errado. Muitas situações ocorrem assim também na nossa vida. Situações em que nós entramos por um caminho, buscamos algo que não é aquilo que Deus planejou, que Deus preparou para a nossa vida, e chega um ponto da nossa vida, um determinado momento em que nós chegamos à conclusão de que precisamos de um recomeço, precisamos de uma reconstrução, precisamos começar de novo em determinadas áreas, porque a nossa vida, assim como um prédio com problemas de estrutura, a nossa vida, da forma como se encontra, ela já não é mais possível de se manter em pé, ela já não é mais possível de continuar caminhando, continuar vivendo, e chegamos ao ponto de dizer: olha, da forma como está, não dá para continuar, eu não aguento mais, eu não consigo mais, eu preciso de um recomeço, eu preciso iniciar novamente. O quanto isso é difícil. Às vezes uma morte prematura,
de um ente querido, de alguém próximo, às vezes um grande problema financeiro, o fim de um relacionamento. São vários os motivos que muitas vezes nos levam a chegar à conclusão de que precisamos de um recomeço, de uma reconstrução. Às vezes a dureza do nosso coração, às vezes a dificuldade que nós temos de ouvir a voz de Deus e de seguir os seus caminhos, os seus propósitos, nos levam a andar por direções, por caminhos e a tomar atitudes em que em algum momento nós vamos nos arrepender de ter feito isso. E a conclusão que nós chegamos é: eu preciso recomeçar. Para essa meditação, eu queria fazer agora uma pergunta, um questionamento para você. Meu irmão, minha irmã, você que está me assistindo, como está a sua vida? Qual área da sua vida que, se você pudesse iniciar agora um projeto de reconstrução, você iniciaria? Muitas vezes nós resistimos a essa realidade, a essa verdade, de que precisamos reconstruir. Muitas vezes nós continuamos insistindo no erro, continuamos insistindo nas dificuldades, continuamos com o jeitinho, achando que em algum momento as coisas vão se resolver, mas o fato é que nós precisamos de uma mudança, de uma transformação, e muitas áreas precisarão ser colocadas abaixo na nossa vida, para começar do zero, porque nós erramos no fundamento, na estrutura, na base. E esse erro prejudicou toda a construção de décadas, de anos da nossa vida, em que nós passamos construindo algo, achando que estávamos fazendo da forma correta, da maneira correta, porém a construção, o edifício não está mais se sustentando. Qual é a área da sua vida que você precisa de uma reconstrução, um recomeço? É sobre isso que eu gostaria de falar com você. E eu te desafio que você possa permanecer até o final dessa mensagem, porque no final eu vou orar com você e o Espírito de Deus vai te ajudar nessa empreitada. O Espírito Santo de Deus vai te ajudar a tomar os passos corretos, a dar os passos na direção correta para que essa reconstrução, diferente da construção inicial, seja algo duradouro, seja algo permanente, seja uma construção na rocha que vai ficar firme diante das dificuldades e dos desafios da vida. Por mais que sejam abaladas as estruturas, se você construir da forma correta, utilizando os passos que eu vou te dar aqui neste dia, você terá sucesso. E pode vir a tempestade, pode vir a luta, o desafio, a sua construção não cairá. Existe um homem na Bíblia que desempenhou um papel fundamental na história de Israel quando nós falamos a respeito de reconstrução. Só para você entender o contexto do que nós estamos falando de Neemias. E só para você entender o contexto, o povo de Israel foi levado cativo, preso, conquistado pela Babilônia, por aproximadamente 70 anos. O povo pecou, o povo errou, o povo fez aquilo que não era agradável a Deus, e os babilônios vieram e conquistaram o povo de Israel. Depois de um tempo, o Império Persa vem e subjuga, conquista aquele povo, o povo babilônio, e os judeus começam a retornar para Jerusalém. E quando voltam para a cidade, eles encontram uma situação desoladora, uma situação triste, lamentável, a cidade em ruínas, o templo destruído, que representava ali a presença de Deus, o local de culto, o local onde eles desenvolviam o seu relacionamento com Deus, os muros da cidade, que representavam a segurança, destruídos. E nesse contexto, surge um personagem chamado Neemias. Neemias era copeiro do rei Artaxerxes, o rei persa. Neemias provavelmente tinha nascido no cativeiro. Pela idade que ele tinha e pelo tempo que os acontecimentos se dão, os historiadores dizem que Neemias provavelmente nasceu no cativeiro. Não se sabe se na Babilônia ou se na Pérsia, mas o fato é que Neemias não era originário
daquela diáspora, daquele êxodo, daquela saída do povo de Israel ali de Jerusalém para o cativeiro. E ele foi utilizado por Deus como uma peça fundamental na reconstrução. E nós vamos estar aprendendo com ele aqui os passos que Neemias deu, os passos que Neemias tomou para que essa reconstrução fosse muito bem sucedida e que nós podemos aplicar isso para as nossas vidas em qualquer área que nós precisarmos reconstruir. Por ser o copeiro do rei, Neemias ocupava um cargo muito importante diante do rei persa. Ele ocupava um cargo de confiança, porque tudo o que o rei iria beber, antes Neemias tinha que tomar, tinha que provar. Primeiro para ver se não estava envenenado, porque essa era uma das formas que eles usavam para matar o rei. E segundo, teria que ser alguém muito de confiança, porque o copeiro normalmente era quem era utilizado para envenenar a bebida, né? Se ele não quisesse morrer provando antes. Mas talvez você esteja se perguntando por que essa reconstrução dos muros e esse feito de Neemias era tão importante ao ponto de estar registrado na palavra de Deus e ao ponto de Neemias ser lembrado para sempre como alguém que fez algo grandioso. Eu vou trazer aqui alguns motivos, né? O muro, ele significava proteção e segurança. Então, como Israel, como o povo judeu estava voltando para Jerusalém, sem muros, a cidade estava à mercê de invasões e de ataques inimigos. Então, era uma peça fundamental, juntamente com o templo, que significava a presença de Deus, e era por ali que os judeus se relacionavam com Deus, né? Os muros também eram algo muito importante. Eles já tinham passado por uma invasão, já tinham passado por uma destruição, e sem essa proteção dos muros, facilmente eles seriam conquistados novamente. Os muros também traziam uma identidade nacional e religiosa, né? Tinha essa função, como eu falei, de proteger a cidade e dar tranquilidade para que o povo pudesse buscar a Deus, os sacerdotes e o povo pudesse buscar a Deus tranquilo, sabendo que a cidade murada, a cidade cercada estava protegida. A reconstrução também gerava uma comunidade, uma união entre eles. Eles passaram muitos anos distante e agora eles voltam para a cidade com um objetivo em comum, com uma tarefa em comum, com a necessidade de trabalhar coletivamente por algo que iria beneficiar a todos. A reconstrução do muro também estava ligada diretamente ao culto no templo, né? Como nós já falamos, para trazer segurança, para trazer ali a tranquilidade necessária para que eles buscassem a Deus. Então, na verdade, a reconstrução do muro que tinha sido destruído quando o rei da Babilônia invadiu e conquistou Jerusalém, era algo primordial e indispensável. E Neemias, ele foi muito importante nesse quesito. Ele desempenhou um papel fundamental, central na reconstrução do muro, porque ele possuía um profundo amor pela sua cidade natal e um desejo de restaurar a honra de Jerusalém como o centro religioso dos judeus. Então, nesse contexto, eu te convido a abrir a sua Bíblia, a palavra de Deus, no livro de Neemias, no capítulo 1. Nós vamos ver apenas alguns versículos aqui e vamos ver os passos que Neemias deu nessa reconstrução, passos esses que eu e você precisamos dar na reconstrução de qualquer área da nossa vida, não importa o quão difícil pareça, não importa o quanto nós tenhamos errado na construção inicial e talvez a sua vida esteja em ruínas. Talvez neste momento você está pensando assim, mas para essa área da minha vida não há uma solução. Não há o que se fazer, não é possível fazer mais nada. Eu queria te dizer que Deus pode te ajudar nesse processo de reconstrução, mas existe algo que você precisa fazer, existem passos que você precisa dar para que o milagre aconteça na sua vida, para que a sua vida seja transformada, mudada, restaurada, reconstruída. Nós servimos a um Deus que pode todas as coisas e Ele está querendo fazer, Ele vai fazer na sua vida. Porém, eu e você precisamos tomar uma atitude.
Então, se você abriu a sua Bíblia aí em Neemias, no capítulo 1, no verso 1, a palavra de Deus diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã. Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com outros homens, e eu lhe perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Neemias recebe uma visita ainda na Pérsia, ainda ali no palácio do rei Artaxerxes. Ele recebe a visita de alguém que está vindo de Jerusalém. E dado o amor e a preocupação que Neemias tinha com aquela cidade, com a sua terra natal, ele pergunta: olha, como está a cidade? Como está a reconstrução? Como que está a volta do povo ali para aquela cidade? E também pergunta acerca dos sobreviventes ali do cativeiro, né? No versículo 3, ele continua o diálogo. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passando por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Queridos, nós estamos vivendo dias difíceis e eu não sei quais notícias têm chegado à sua casa, mas muitas vezes nós somos surpreendidos por uma notícia que nós, confesso que não desejaríamos receber daquela forma, naquele momento. E a notícia não é boa, a notícia é ruim. E nós vemos aqui que ele está recebendo aqui uma notícia ruim. Neemias está recebendo uma notícia de um relato de algo que ele desejaria, eu acredito no coração dele, ouvir uma notícia boa. Olha, a cidade está sendo reconstruída, os muros já estão de pé, o povo está voltando e nós vamos adorar a Deus. Porém, a notícia é totalmente desanimadora. Eu gostaria de perguntar para você, como você tem agido diante das notícias ruins, das más notícias que têm chegado à sua casa? Tempos difíceis, tempo de muita luta, tempo de muita dificuldade, problemas financeiros, problemas de saúde, problemas emocionais, problemas espirituais. Quantas notícias ruins chegam a nós todos os dias? Através das redes sociais, através dos jornais, através de outras pessoas. Você viu o que aconteceu ali, você viu aquela tragédia, você viu aquilo que aconteceu com fulano, com ciclano. Notícias ruins chegam o tempo todo. Porém, Neemias, ao receber essa notícia, no verso 4, a palavra diz o seguinte: quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando. Neemias fez aquilo que eu e você fazemos quando recebemos uma notícia que está diretamente ligada a nós. Uma tragédia, uma notícia que vem para abalar as nossas estruturas. Na maioria das vezes, o que nós fazemos? Sentamos e choramos. E o primeiro passo que Neemias dá, então, na direção da reconstrução, na direção daquilo que Deus iria usar ele para fazer aquela obra grandiosa, é chorar, é lamentar. E isso é natural, nós somos seres humanos, nós temos sentimentos, nós nos preocupamos, nós nos abalamos. Esse texto revela, né, eu tenho falado isso repetidas vezes quando estou aqui no púlpito. Muitas vezes nós olhamos para os homens de Deus, para a Bíblia, para a palavra e diz: mas para Paulo era fácil, ele era Paulo. Davi, mas Davi era fácil, era o homem segundo o coração de Deus. Nós olhamos para essas pessoas e achamos que elas têm algo diferente, um DNA diferente, um poder diferente, como um super-herói, um superpoder, né? Olhamos para Abraão, o pai da fé, e falamos: mas era Abraão, né? Fez tudo o que fez, e Deus falou com ele, fez tudo o que fez com ele, com Moisés, porque eram grandes homens. E, na verdade, quando nós vamos no detalhe, quando nós vamos estudar a Bíblia, quando nós vamos olhar para os detalhes, nós percebemos que eram homens como nós.
que sentiam frio, que sentiam fome, que tinham depressão. Aqui fala que Neemias passou, ele mesmo relatando, passei dias lamentando. Se fosse hoje, nós diríamos que Neemias entrou num estado de depressão, uma tristeza profunda que permanece por vários dias. E muitas vezes isso acontece conosco quando essa notícia ruim chega até nós, nós ficamos ali tristes, chorando, lamentando. E infelizmente, queridos, muitas vezes nós ficamos nesse primeiro estágio. Nós não conseguimos sair desse primeiro estágio, da lamentação, do choro, da tristeza, da angústia, da depressão. E impedimos que Deus possa vir em nosso socorro, nos ajudar a reconstruir aquela área que foi abalada. Então, talvez se você está neste momento, passando por um momento de dificuldade, por um luto, por uma tristeza, por uma angústia, por uma decepção com a vida, com pessoas, ou até mesmo com Deus, às vezes nós transferimos a nossa responsabilidade de termos construído algo de forma errada, de não termos seguido os planos do arquiteto, não termos seguido os planos de Deus, que é a sua palavra para nós, e quando a construção vem abaixo, quando a nossa vida chega num ponto em que nós percebemos que já não é mais possível continuar da forma como está, nós nos revoltamos com Deus. Mas não foi isso que Neemias fez. Neemias chorou sim, porque ele era de carne e osso como eu e você. Neemias lamentou sim, passou até dias chorando. Porém, o segundo passo que Neemias deu foi determinante para que ele pudesse vencer, para que ele pudesse ser lembrado como uma pessoa que reconstruiu os muros de Jerusalém, uma pessoa que teve o seu nome registrado na palavra de Deus. A palavra diz, Neemias capítulo 1, no verso 4, ele continua dizendo, né? Quando ouvi essas coisas, sentei-me, chorei e passei dias lamentando. Mas ele parou aí? Não. Ele diz, jejuando e orando ao Deus dos céus. Quantas vezes estamos diante de uma situação desafiadora, de uma notícia triste, de algo que abalou a nossa estrutura, de algo que mudou a trajetória da nossa vida. E nós calamos a nossa boca. Nós não temos a coragem de colocar os nossos joelhos no chão, de dobrar os nossos joelhos e falar, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, me ajuda, estou aqui clamando, preciso da tua intervenção. O jejum e a oração, queridos, é a arma que nós temos para lutar as batalhas. É a arma que nós temos para vencer qualquer desafio. Sem jejum e sem oração nós não conseguimos reconstruir nada de forma verdadeira, de forma permanente. Esse hábito precisa ser restaurado. Todas as vezes que eu tenho subido nesse púlpito, o Senhor tem trazido ao meu coração essa palavra para os dias que nós estamos vivendo. Nós precisamos retomar o hábito do jejum, da oração, de nos relacionarmos com Deus, de estarmos próximos dEle, de conhecer a sua palavra, os seus planos e os seus propósitos para a nossa vida. Para que não venhamos a errar, para que não venhamos a construir na areia. E quando vem a tempestade, toda a construção que foi feita na areia vai cair. Preste muita atenção, querido, no que eu vou dizer. O significado entre a vitória e a derrota nas suas batalhas, ele passa pelo tempo que você leva de oração e de jejum. Se você não tiver uma vida de oração e de jejum, fatalmente você irá fracassar em algum momento da sua vida. Sem oração e sem jejum você não pode construir nada que seja duradouro. Nada que vá resistir ao dia mau, nada que vá resistir aos ventos, e à chuva, à tempestade, às notícias ruins. Então esse é o segundo passo que você precisa dar no caminho da reconstrução. Porque o primeiro eu não preciso te ensinar, você vai chorar no dia mau, eu tenho certeza disso. Quando a tristeza chegar, quando a luta chegar, quando o luto chegar, quando a construção ruir vier abaixo, você vai chorar. Isso aí ninguém vai precisar falar nem te ensinar. Porém, você precisa entender que se você não se colocar numa posição de buscar a face de Deus em jejum e oração, você jamais poderá vencer. E no verso 5, ele diz:
Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que o amam e obedecem os seus mandamentos. Nós vemos aqui uma terceira atitude, um terceiro degrau, um terceiro posicionamento que Neemias toma na direção da construção, da reconstrução dos muros, né, que o levaria a realizar essa atitude. Neemias, ele começa a reconhecer a grandeza de Deus e o poder de Deus. Queridos, existem muitas vezes as situações em que nós estamos passando, em que nós, ao invés de irmos na direção de Deus e de buscarmos a ajuda daquele que pode nos ajudar nesse processo de reconstrução, nós vamos na direção contrária e muitas vezes até buscando a ajuda de quem não pode nos ajudar. Então, diferentemente, Neemias vai na direção de Deus e ele reconhece que Deus é poderoso, que Deus pode fazer, que Deus é misericordioso. O quanto você tem se relacionado com Deus através da sua palavra. Isso pode significar a diferença entre o êxito e a derrota no seu processo de reconstrução, porque se você não conhece a palavra, você não conhece os atributos de Deus, você não sabe o que Ele pode fazer, você não sabe o que Ele pode te ajudar e até que ponto você tem que ir e até que ponto você tem que confiar que Ele está contigo nesse processo. Neemias conhecia a Deus e ele sabia que Ele era misericordioso e poderoso. Nós vemos então Neemias tomando uma quarta atitude, dando um quarto passo na direção da reconstrução dos muros de Israel. Recentemente eu estive aqui neste púlpito ministrando, e se você acompanha com frequência essas ministrações pela internet, você percebeu quando eu falei a respeito deste evento alguns anos antes, quando o profeta Jeremias estava ali escrevendo as suas lamentações. E no capítulo 3, no verso 21, Jeremias fala assim que ele queria trazer à memória aquilo que lhe dava esperança. Diante de um processo de reconstrução, quando nós precisamos começar de novo, nós precisamos trazer à nossa memória, à nossa mente, aquilo que vai nos dar força, que vai nos dar esperança para continuar acreditando que é possível sim fazer diferente. Queridos, eu queria falar com você nesta manhã, nessa tarde, não importa o quão difícil seja o seu problema, não importa o quão desafiador seja a sua reconstrução, não importa o quanto tenha sido destruído aquilo que você passou anos planejando e construindo. Você precisa trazer à memória aquilo que vai te dar esperança, que é a confiança de que Deus vai te ajudar e é possível começar de novo. E não só começar de novo, o mais importante, da forma correta. Construindo na rocha, fazendo aquilo que precisa ser feito para ter vitória, sucesso, para que os planos e projetos de Deus para a sua vida se estabeleçam e permaneçam até o fim. Então Neemias continua, e ele diz da palavra ali no capítulo 1, no verso 6, ele diz assim, ele continua o diálogo dele com Deus dizendo, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo dia e noite diante de ti em favor dos teus servos. Uma coisa que me chama a atenção, Neemias não participou do processo que levou o povo de Israel para o cativeiro, porque o povo se desviou, o povo fez aquilo que não era agradável aos olhos de Deus. Neemias não participou desse processo, porém ele estava ali intercedendo, ele estava ali sendo alguém que diz assim, eu me coloco entre Deus e essa situação, entre Deus e esse povo, entre Deus e essa necessidade de reconstrução, e eu estou aqui para clamar, para interceder. Muitas vezes nós não temos coragem de orar nem mesmo por nós, que dirá orar pelos outros. E ele diz, confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Ele se inclui nessa situação, neste problema, mesmo tendo nascido no cativeiro. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Nós vemos ali ele fazendo uma oração intercessória. E aqui é o quinto passo
que Neemias dá, a quinta atitude que eu e você precisamos dar para termos sucesso em qualquer área de reconstrução na nossa vida. Neemias reconhece o seu pecado, reconhece o seu erro e pede perdão a Deus por ele, se arrepende. Como é difícil nós reconhecermos que em determinados momentos nós erramos e que realmente tomamos caminhos e direções que não deveríamos ter tomado. Como é difícil reconhecer que a situação atual, em muitos casos em que nós estamos passando, são frutos da dureza do nosso coração, da nossa altivez de espírito, da nossa dificuldade de nos relacionarmos com Deus, de conhecer a sua palavra, de ouvir a sua voz e ainda mais de fazer da forma como ele disse que deveríamos fazer. Nós temos um desejo muito grande no nosso coração de sermos independentes, de agirmos por conta própria, de irmos pelos caminhos que o nosso coração diz que deveríamos ir. E quando algo dá errado, a primeira coisa que nós fazemos é procurar um culpado. E até sim, às vezes nos colocamos diante de Deus, mas não para reconhecer o nosso erro, para falar com Deus, para murmurar, para reclamar. O Senhor viu o que fizeram comigo, a injustiça, olha o que estão fazendo, olha o que estão falando, olha o que aconteceu comigo, porque fulano, porque ciclano. Não, não é essa a atitude de alguém que está disposto a recomeçar e assim como recomeçar da forma correta. A atitude de quem está disposto a recomeçar da forma correta é reconhecer a sua miséria, é reconhecer o seu pecado, é reconhecer o seu erro, é reconhecer que realmente precisa da misericórdia de Deus para recomeçar. E ele continua no verso 7. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido os mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Verso 8 e 9 ele diz assim: lembra-te agora do que disseste a Moisés teu servo. Se vocês forem infiéis, e eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados por lugares mais distantes, debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Neemias, na sua oração, está ali falando com Deus a respeito daquilo que era uma promessa que Deus tinha feito para o povo de Israel. Querido, quantas promessas Deus fez para você, para a sua família, para os seus filhos, para a sua vida? Quantas promessas existem na palavra? Porém, se você não conhece a Bíblia, se você não se relaciona, se você não tem uma vida de jejum, de oração, de leitura da palavra, como é que no dia mau você vai falar com Deus, não para cobrar, não para exigir algo que Ele prometeu, mas para trazer à memória aquilo que te dá esperança? Para trazer à sua mente aquilo que é uma promessa de Deus e diante dessa promessa você exercitar a sua fé, crendo que se Deus prometeu, Ele irá cumprir. Então, para finalizar, nós vemos aqui os passos que Neemias deu na direção da reconstrução dos muros de Jerusalém. Esse texto é riquíssimo. Nós poderíamos passar aqui o dia todo refletindo, tirando lições e aprendendo com as atitudes de Neemias, mas eu queria destacar esses 5 passos. Neemias chorou, e eu tenho certeza que você já chorou diante de uma dificuldade, diante de uma tragédia, diante de uma necessidade de reconstrução. Porém, Neemias não ficou apenas chorando. Neemias orou e jejuou. É o segundo passo que ele dá. Ele reconhece a grandeza de Deus, o poder de Deus, aquilo que Deus poderia fazer. É o terceiro passo. Ele traz à sua memória aquilo que lhe dá esperança, as promessas de Deus, aquilo que Deus falou acerca dele, do povo e daquilo que Deus faria se eles tomassem uma atitude correta, se eles se arrependessem, se eles buscassem a face de Deus. E para finalizar, ele reconheceu o seu pecado, o seu erro e pediu perdão. Não só pelo seu pecado, mas pelo pecado do povo. Ele se inclui em algo que talvez ele não tenha dado causa. Porque Neemias nasce no cativeiro. Mas ele reconheceu e diante de Deus em oração ele pede perdão, ele pede para que Deus tenha misericórdia. A palavra do Senhor nos diz lá em Salmos
no capítulo 46, no verso de 1 a 3. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. O Senhor está contigo, meu irmão. Deus é poderoso, Ele pode reverter esse processo, Ele pode mudar a sua vida, Ele pode transformar a sua história, Ele pode te ajudar nesse processo de reconstrução, que talvez você tenha passado anos da sua vida fazendo de forma errada, anos da sua vida fazendo da forma como não era para ter sido feito, por ignorância, por altivez, por não ouvir a voz de Deus. E agora você se encontra numa situação em que a construção original perdeu a sua função. E você não pode mais continuar vivendo da forma como você está vivendo. O Senhor colocou essa palavra no meu coração porque tem pessoas que vão ouvir essa mensagem e que estão nesta forma, estão vivendo desse jeito, estão passando por este momento em que precisam recomeçar. E eu queria te dizer que se você não seguir esses passos, você não será vitorioso neste recomeço. E talvez uma nova tragédia aconteça, porque você vai continuar construindo na terra. E quando vier novamente a tempestade, a sua construção vai ruir. O Senhor Jesus mesmo disse, quando foi escrito o Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no verso 24, portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Existe uma necessidade de reconstrução na sua vida? Existe uma área que você precisa recomeçar? Queridos, o tempo é este, o momento é esse, o Senhor está te dando uma oportunidade, e eu queria orar com você, para que você não fique apenas no choro, mas que você saia desse primeiro estágio e vá para o estágio da oração e do jejum, para que você comece a reconhecer a grandeza de Deus e o seu poder, e comece a reconhecer aquilo que Ele pode fazer na sua vida, para que você possa trazer à sua memória a esperança, que vai te dar força, que vai te dar fé, para você continuar lutando neste processo, nesse momento, nesse projeto de reconstrução. E por último, que você possa reconhecer o seu pecado, a sua falha, se arrepender, pedir perdão, e ser vitorioso nessa nova reconstrução. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar, Senhor, as pessoas que estão ouvindo essa mensagem, que estão vendo, Pai, esta palavra. Eu tenho certeza que o Senhor trouxe essa palavra no meu coração, porque muitas famílias estão destruídas, estão precisando, Pai, recomeçar, reconstruir, Senhor. E como nós falamos no início, a reconstrução sempre é mais difícil do que a construção, porque nós fizemos da forma errada, e quando nós erramos, nós sofremos as consequências dos nossos erros. Por isso, Senhor, eu quero te pedir nesse dia que a tua graça, que a tua unção, que o teu poder se manifeste na vida daqueles que precisam, Senhor, de um novo tempo, que precisam de uma nova oportunidade, e que, Senhor, eles possam tomar os passos corretos e andarem na direção correta daquilo que a tua palavra estabeleceu, para que possam ser vitoriosos, Pai, nesse processo de reconstrução. Senhor, eu quero abençoar as famílias, eu quero abençoar, Pai, os corações, Pai, e pedir neste dia, Senhor, que a tua graça, que a tua unção, que o teu poder se manifeste, Pai, sobre todas as famílias, Pai. E que eles possam, Senhor, estar no processo de reconstrução, andando debaixo daquilo que a tua palavra estabelece, para que possam ser vitoriosos. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém.